O Senhor com sua misericórdia tem se revelado a nós, mostrando-nos a realidade do mundo espiritual. Eu sou a profetisa Rúdia de Angola. Na madrugada de sexta-feira de 2022, tive uma visão. Eu estava em minha casa. De repente bateram a porta. Eram 2 homens. Os homens disseram para mim: tem alguém que tem uma revelação da parte de Deus para te entregar. Eu havia me despedido do missionário Edmilson. Eu fui com aqueles 2 homens. E quando chegamos lá, de repente apareceu um homem que veio ao meu encontro. Eu estava em uma casa, e nesta casa havia muitas pessoas. Continuando, aquele homem disse para mim: deixa o teu esposo. E também tem uma mulher que tem uma revelação para te entregar. Eu havia ficado assustada e inquieta com aquela revelação. Mas, eu não havia me sentido convencida com aquela revelação. Aquela casa estava cheia de pessoas que esperavam por alguém. Eu não sabia o que deveria acontecer. Como de repente apareceu um homem vaidoso de vestes brancas, carregado de muita luz. Aquele homem resplandecia como o sol. Aquele homem era adorado por todas as pessoas. Ele era reverenciado como se fosse Deus. As pessoas pensavam que aquele homem era o Deus de Israel. Quanto eu, não estava convencida com aquele homem. Eu perguntei para aquele homem que estava ao meu lado: Deus me uniu com o meu esposo, por que esta revelação, que ele me entregou, está dizendo para separar do meu esposo? Deus não é Deus de confusão. Pois foi o Senhor Deus que me uniu com o meu esposo. Deus me uniu com o meu esposo para essa grande obra. Aquele homem, vendo que foi desmascarado, disse para mim: Deus é, quem sabe. Bom, aquele homem estava sendo considerado como Deus. Ele estava me vigiando. Ele veio com sinais muito maravilhosos que alegrava todos que estavam naquela casa. Ele falava palavras profundas, ele profetizava muito. Ele parecia alguém perfeito. Todas as pessoas estavam a seguir aquele homem. Esse homem havia trocado muitas coisas. O Senhor permitiu eu ver Satanás face a face. Eu vi aquele homem, ele fazia de tudo para distrair aquelas pessoas. Depois o Senhor Jesus abriu os meus olhos espirituais para enxergar o mundo escondido. Eu vi todas aquelas pessoas no mundo espiritual. No mundo espiritual aquelas pessoas eram cachorrinho. Eu era a única pessoa normal. Eu vi quando aquele homem falava alguma coisa, aquelas pessoas saltavam como cachorrinhos. Aquele homem parecia que estava em todo lugar. Eu estava vendo a realidade do mundo espiritual, cheio de mistérios. Deus havia me permitido eu ouvir e ver do que estava acontecendo no mundo espiritual. As pessoas achavam que aquele homem fosse homem de Deus, porque ele veio com muita luz, e não se via nada de mal nele. O Senhor dizia para mim: quando eu falo de treva, eu não estou falando fisicamente, mas sim do coração, que são as obras. Mateus capítulo 15 versículo 19, Gálatas capítulo 5 versículo 19 a 21. Como de repente aquele homem ficou irado, as pessoas olharam para ele assustados. Ele disse: alguém está falando de Jesus, outros estão orando. Em minha mente veio os meus irmãos. Aquele homem disse: eu vou destruí-los. Ele tirou a sua bata branca, e ele estava com uma longa espada. Ele viu uma pomba voar, cheio de fogo. O homem disse: essa é a presença do vosso Deus, o Espírito Santo. O homem pegou na espada, com ira, puxou a pomba e disse: eu removerei o Espírito Santo de vós. Depois eu disse: povo, este homem não é Deus, ele é o diabo. Se arrependem dos vossos pecados, se entreguem para o verdadeiro Deus. Quando eu terminei de falar todas aquelas palavras, alguns eram contra mim, outros eram a favor de mim e saltavam de alegria. Quando o povo se apercebeu que aquele homem era o diabo, todos eles se revoltaram contra ele. O diabo, vendo que já não tinha saída, desapareceu em uma grande fumaça preta. Depois o Senhor mostrou-me um tapete em que saiam muitos demônios pequenos. Eles tinham as suas orelhas compridas e tinha 2 caras. Uma cara era semelhante à cara de crianças inocentes. Outras eram espíritos muito irados. Eu vi tudo isso no mundo espiritual. Pois muitos têm sido enganados sem darem conta, porque Satanás também se transfigura em anjo de luz.
Depois daquela experiência, havia chegado em casa e encontrei os meus irmãos e disse para eles: meus irmãos, permaneçam na obra do Senhor, vivam de maneira que agrada ao Senhor, invistam muito na obra do Senhor. Depois disse para minha irmã missionária Márcia: permaneça firme na obra, porque o inimigo quer destruir você. O Senhor levantou vocês nestes últimos dias para anunciar o juízo e misericórdia de Deus. Se vocês largarem a obra de Deus, vocês irão para o inferno. Não parem de pregar a palavra de Deus. Façam sempre a vontade de Deus, porque em uma visão quando vocês estavam reunidos em oração, e o diabo estava muito irado com todos vocês. E ele disse que quer arrancar aquilo que vocês têm, que a graça de Deus esteja com todos vós. Amém.